Muito bem, meus ilustres acadêmicos, estamos nós aqui recomeçando as nossas aulinhas virtuais, de acordo com esse momento diferenciado do coronavírus, mas tudo com o propósito de evitar prejuízo aos senhores, principalmente no que tange o aspecto de proteção à saúde. A aglomeração possibilitaria o contágio e assim nós estamos fazendo essas gravações e disponibilizando elas no YouTube e deixando o endereço nas suas aulas. Basta, portanto, que você faça acesso da URL lá na aula virtual, na plataforma, e possa usufruir desses momentos aqui. E lá na plataforma também vocês terão um espaço, um tópico chamado discussão, para que ali vocês possam levantar as suas dúvidas, questionamentos, ampliar o debate. Nós estamos abertos. O professor pode ensinar, mas pode aprender também. Nós estamos muito receptivos. Lá nas aulas virtuais também eu deixo sempre artigos da nossa autoria com esse conteúdo, que após uma boa leitura, tudo isso vai ajudar você a estruturar as atividades que deverão ser postadas num local apropriado. E essas atividades, elas vão contar como frequência e, mais do que isso, essas atividades vão auxiliar em nível de conteúdo para as próximas avaliações. E, aliás, ninguém sabe se essas avaliações não serão feitas também no modo virtual. Tudo está muito ainda em fase de discussão e decisões. Nós sabemos que vamos estender, por enquanto, até dia 5 de abril. E, portanto, eu peço aos senhores que leiam com muita atenção o conteúdo que disponibilizei em PDF, que está por lá, assistam essas aulas, porque essas avaliações ninguém sabe se serão em salas de aula presenciais ou aqui por meio dessas aulas virtuais. De modo que eu desejo muito boa sorte, sucesso, tranquilidade. Retomando então o finalzinho da aula passada, nós estávamos falando sobre a lei de introdução às normas do direito brasileiro, quando nós ficamos nesses tópicos de vigência da lei no tempo e no espaço. E quando abrimos sobre isso, nós falamos que a lei tem sim vigência no tempo, enquanto ela durar e não for revogada, porque aqui não se aplica o desuso. Essa figura do desuso é abolida na lei de introdução ao direito brasileiro. Depois também nós lembramos aos senhores da vigência da lei no espaço, e aqui demanda uma maior discussão, porque a lei federal, por regra, vale para todo o território brasileiro, mas poderá contemplar situações envolvendo patrimônio, interesses brasileiros, negócio brasileiro, que a família brasileira que está lá no exterior esteja envolvida. Mas isso dependerá, é claro, de que o Brasil tenha relações diplomáticas com aquele país, claro, e essas relações diplomáticas que vão possibilitar que o brasileiro invoque a aplicação do seu estado de origem, né? Então precisamos ter esse zelo e essa atenção. Disse que há muitas circunstâncias hoje nessa aldeia globalizada, onde todos estão saindo para trabalhar em outros estados estrangeiros, e lá por lá eles fazem casamento, também fazem divórcio, há registro de nascimento de filho, há registro de óbito e associação estrangeira. Esses atos todos poderão ser realizados utilizando a lei brasileira, mas para a eficácia deles, logo após deverão ser ratificados no registro civil aqui. Ou essa sentença virá pelo STJ, para que o STJ emita o exequatur, que é uma decisão tratando da validade dela para a verbação no registro civil brasileiro. Muito bem, depois disso nós falamos que havia uma dinâmica nesse sentido desde o Código Penal. O Código Penal, em seu artigo 5º, já nos mostrava, como está aqui na transparência, essa tendência do Brasil flexibilizar a aplicação das normas estrangeiras aqui dentro para nosso sistema, e com isso não estaria derrogando a sua soberania, abrindo mão da sua soberania. Nós temos no artigo 5º do Código Penal o princípio da territorialidade temperada, que nos traz notícia que aos crimes praticados nesse território serão aplicados a lei penal brasileira, salvo os tratados e convenções firmados por esse Brasil. E essa dinâmica veio agora recentemente reproduzida pelo Código de Processo Civil 2015. Lá também nós vamos encontrar um dispositivo que trata
no sentido de que a lei processual brasileira será aplicada aos processos aqui, salvo os tratados e convenções que existirem firmados pelo Brasil, contemplando de forma diversa a situação. E, mostrando isso, eu citei para os senhores uma discussão recente, até recente, de que nós tivemos que o Brasil tem diversos atos internacionais, tratados e convenções internacionais, da qual ele é signatário. E citamos o Pacto de São José da Costa Rica, que nada mais é do que o Tratado de Direitos Humanos para as Américas. E lá há um dispositivo em que não se deve efetuar a prisão do depositário infiel. E a nossa Constituição Federal, no artigo 5º, que trata de suas cláusulas pétreas, diz que haverá prisão do devedor de alimentos, de modo que a dívida tenha sido injustificada, e do depositário infiel. Hoje, a posição do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que deve-se aplicar o Pacto de São José da Costa Rica, exatamente filiando-se à teoria monista de Hans Kelsen, que propõe uma pirâmide, e nessa pirâmide, no topo dela, estaria a norma internacional e logo abaixo as normas infraconstitucionais, como a Constituição Federal de cada país e suas normas, que fazem perfeita sintonia. Com isso, não estaríamos nós mitigando a soberania do nosso país, pelo contrário, vivendo de forma harmônica com a nova lógica do mundo, que é uma aldeia globalizada, que é um mundo internacionalizado, onde os cidadãos estão indo, saindo, entrando em países diversos e, claro, querem ser contemplados, quando possível for, pelas normas jurídicas do seu país de origem. E quando, é claro, esses países tiverem relações diplomáticas. E aqui no artigo 5º do Código Penal, alguns acadêmicos às vezes perguntam assim: nós estamos dentro de uma aula de direito civil ou de teoria geral do processo, em que o professor aqui e acolá faz remissão à Constituição Federal, faz remissão ao Código Penal? Nós devemos lembrar que nesse universo de didática e pedagogia, quanto mais diálogos nós fizermos com outros ramos e disciplinas do direito, mais nós traremos ferramentas para o melhor ensinamento. Esse é o caráter que nós chamamos multidisciplinar. E ele também pode ser intersubjetivo ou interprofissional. E o mundo caminha assim. As provas que os senhores irão fazer hoje, seja para o exame da ordem, para o concurso de delegado federal, todas elas trarão ciências nobres, como filosofia, sociologia, antropologia, atendendo às normativas recentes do MEC, de que os concursos em nível federal superior devem trazer na sua didática de avaliação esse caráter multidisciplinar. O acadêmico, portanto, deve estar antenado para fazer essas associações, até porque o cérebro trabalha melhor sempre com associações. O cérebro não gosta de nada linear, reto. Lembrem disso, ele gosta de estar associando. Essa é a melhor forma de recepcionar informações. Eu estou aqui de repente com os senhores em direito civil, falando da lei de introdução do direito brasileiro, e aqui e acolá fazemos a remissão à Constituição Federal, fazemos remissão ao Código Penal, fazemos remissão ao Código de Processo Civil. Quando o cérebro ver essas informações diferenciadas, ele recepciona com muito mais prazer. Portanto, voltando a essa vertente do direito penal que tanto nos auxilia para entender a aplicação da lei federal no espaço e a sua extensão, nós vamos ver que o próprio Código Penal já dizia de que são consideradas extensões do território brasileiro as suas embarcações, são consideradas extensões do território brasileiro as suas aeronaves, a sede das suas embaixadas, a sede dos seus consulados. É o que a gente encontra aqui no parágrafo 1º do artigo 5º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações, aeronaves, de natureza pública do governo brasileiro, onde se quer que se encontrem, bem como as aeronaves e embarcações mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ao alto mar. Muito bem, a partir daí nós podemos entender, então, de uma vez por todas,
que Hans Kelsen, lá pai do direito constitucional, estava certo quando defendeu a teoria monista. Primeiro, a regra internacional. Nós vamos entender que o direito internacional vem nos ajudar sobremaneira com seus tratados e convenções para dissipar dúvidas. E é preciso, então, de um âmbito neutro para solucionar crises entre dois países que estão querendo dirimir seus problemas que envolvem venda, aquisição de mercadorias, aplicação de suas próprias normas, né? Então, precisamos ver que o Código Penal nos trouxe algumas ficções, e essas ficções que ele trouxe terminou gerando, por exemplo, lá no artigo 7º, o princípio da nacionalidade ativa, o princípio da nacionalidade passiva, o princípio da defesa real ou proteção, o princípio da extraterritorialidade ou cosmopolita e o princípio do pavilhão e da bandeira. Veja bem, lá em 1940, o legislador já estava antenado com essa questão de brasileiros que estavam lá no exterior, e por lá ou eram vítimas de ações criminosas ou praticavam elas. E aí era a hora do Brasil, a sua pátria, invocar o direito de querer aplicar a sua legislação em relação aos seus nacionais, ou para protegê-los, ou para puni-los, para mostrar que o caminho do crime estava equivocado. Então nós temos o princípio da nacionalidade ativa, que diz que todo brasileiro que cometer crime lá no exterior, o Brasil poderia invocar o direito de penalizá-lo. Veja aí uma extensão da lei federal brasileira, analisando a sua eficácia no espaço, para que o Brasil pudesse aplicar sua legislação para o seu próprio nacional. Mas a legislação penal nesse lado analisa que, nesse caso, era preciso que o Brasil tenha relações diplomáticas com esse país onde está o seu nacional, que o seu nacional por lá não tenha sido perdoado. Ok, portanto, para aplicar essas ficções que foram criadas pela legislação penal e que isso nos traz uma interpretação extensiva da lei federal no espaço, foram criados alguns regramentos. Primeiro, que o Brasil tem que ter relações diplomáticas com esses países onde o brasileiro nacional está por lá, que cometeu o crime ou foi vítima desse crime. É preciso analisar também se o brasileiro por lá já cumpriu essa pena para evitar o bis in idem ou a dupla penalização, se ele não foi perdoado e se o crime que ele cometeu por lá pode ser objeto de extradição. Tudo isso é preciso ser analisado. Mas nós vamos observar que esses critérios serão abolidos quando se tratar do princípio da defesa real ou proteção, que aí são crimes praticados contra a pessoa do presidente da República, tentados ou consumados contra a sua vida, que aí independe se a pessoa cumpriu esse crime por lá, foi perdoado, o Brasil vai invocar o direito de penalizar aquilo que tentou contra a vida do presidente, órgãos e repartições, suas autarquias públicas que estão lá no exterior, porque é muito grave a situação. De outro lado também nós vamos ter as situações dos crimes praticados de nacional contra outro nacional. Nesse caso também, o Brasil não importa se já cumpriu por lá, se foi perdoado, ele quer penalizar o seu nacional, porque trata de uma situação grave, quando um próprio nacional comete um crime contra outro brasileiro lá no exterior. É a figura que nós temos aí do genocídio, né? De ver essa prática de uma ação criminosa de um próprio nacional contra outro nacional, mas lá no estrangeiro. Nós conhecemos uma situação muito curiosa nesse aspecto, né? Que trata-se exatamente quando nós vimos a Mindy Júnior na África, e ali muitos brasileiros foram cadastrados exatamente para prestar serviço àquela empreiteira.